responderão: estranho. Eu sei porque você acha estranho. Você acha estranho? Porque na vida prática as coisas não são assim bem definidas. É como eu disse, isso é um exemplo um pouco laboratorial. Na vida prática a gente vê mesmo é uma grande confusão. Mesmo numa briga de torcida, a coisa não começa assim organizadamente, todos nós vamos para cima de todos vocês. A coisa fica um pouco pessoal, cada qual por si, não é mesmo? Então, dificilmente vai se caracterizar essa situação de lesão corporal recíproca. Na vida prática, essa situação vai acabar caracterizando rixa, sim, mas numa prova de concurso não é assim que você vai gabaritar para passar, que é o que te interessa. O que você vai gabaritar é que numa disputa em que há contendores em posições bem definidas, não há rixa. Muito bom, então nós já temos duas coisas sobre o crime de rixa. Primeiro, ele precisa de mais de 2 pessoas, ele precisa de no mínimo 3 pessoas. Segunda, é que mesmo que haja mais de 3 pessoas, se essas pessoas ocuparem posições bem definidas, então ainda assim não estará caracterizada a rixa. É preciso desse elemento da confusão, dessa da bagunça, desse todos contra todos, para caracterizar a rixa. A próxima coisa importantíssima para saber do crime de rixa é que quem entra para separar não integra a rixa. Não integra a rixa, seja do ponto de vista de ser punido por ela, seja do ponto de vista de integrar o número de 3, o número legal exigido. Sabe assim, a turminha do deixa disso sempre tem aquela boa alma que quando vê a coisa estourar ali na balada, enfim, né, no estádio, quando vê o bicho pegando, entra para tentar esfriar os ânimos, colocar panos quentes. Deixa disso. A turma do deixa disso também é uma ficção científica, né? Porque no mais das vezes, em grande parte dos casos, você entra para apartar, mas no primeiro sopapo que toma, o sangue já sobe e você já revida. Aí você não é mais a turma do deixa disso. Aí você está colocando lenha na fogueira. Então, na verdade, é muito difícil na vida prática, eu te digo isso como advogada que sou, e já trabalhei em casos assim, é muito difícil na vida prática, e claro que isso é o que o advogado sempre alega. Eu, como advogada, vou alegar isso. Mas é muito difícil na vida prática você conseguir provar que o teu cliente entrou só para apartar. Entendeu? O cara estava lá metido na confusão, metido no rolo. É muito difícil você provar. Não, ele só estava apartando, ele não participou da rixa, ele só participou para separar os contendores. Muito difícil. Mas, na teoria, é isso. Quem entra para separar os contendores não participa da rixa, não é partícipe ali, não está participando do que está acontecendo e, portanto, não entra no número legal da rixa. Próxima coisa super importante do crime de rixa é que pode dar besteira, né? Pode dar besteira. Pode alguém sair bem machucado, pode alguém até morrer, né? E aí, como é que faz? Respondemos pelo quê? Nós que nos envolvemos lá na confusão, vamos responder pelo quê? Bem, vamos começar a pensar no seguinte. Se houver da rixa, daquela situação de rixa, se houver lesão grave ou morte, se daquela situação de rixa resultar lesão grave ou morte, uma lesão que se catalogue como grave ou gravíssima, é claro, ou se houver a morte, pouco importa se a lesão grave era pretendida ou não era pretendida, hein? E se a morte era pretendida ou não era pretendida. Isso não importa. Se daquela situação de tumulto e confusão resultar lesão grave ou morte, todo mundo que estava lá contribuiu. Você acha que não? Ah, mas eu não fiz nada. Não fui eu que matei? E se você não estivesse lá? E se você tivesse ido embora quando a confusão começou? Você sabe que o ser humano é um bicho muito esquisito, né? E nós fazemos coisas quando estamos sob influência da multidão que nós não faríamos quando estivéssemos sozinhos, né? Então, pensa bem. Todo mundo que contribuiu para a rixa, todo mundo que se acrescentou, que aderiu àquela situação, tinha consciência
de que a violência é um estopim que pode fugir ao controle. A violência é uma chama que quando a gente acende, a gente não sabe como é que ela vai se espalhar. Então, o fato é que todos os participantes da rixa devem responder pela forma qualificada, ou seja, por uma forma mais grave de rixa, se dela resultar lesão grave ou morte. Tenham sido pretendidas, tenham não sido pretendidas. E você poderia me perguntar, e se a morte ou a lesão grave não forem de um participante da rixa? Eu não sei, se a morte for de um policial, por exemplo. Não importa. Você não contribuiu para a rixa? Você não ajudou a coisa acontecer? Lenha na fogueira. Cada participante da rixa era como se fosse um pedacinho de madeira que se jogou naquela fogueira para ajudar aquele fogo a crescer. Então, se aquele fogo queimar alguém, você foi lenha na fogueira. E é por isso que todo mundo responde pela forma qualificada, se houver lesão grave ou morte, mesmo aquele que não realizou a lesão grave ou morte, mesmo aquele que nem queria. Eu estava numa rixa numa boa aqui, só dando uns pontapés e tal. Eu não achei que ia morrer alguém, não estava esperando que morresse alguém. Não importa. Eu espero que todo mundo tenha entendido essa ideia do lenha na fogueira. Cada qual que se integrou ali à rixa foi lenha na fogueira. Agora, certamente a pergunta mais pitoresca e curiosa é a seguinte. E o sujeito que sofreu a lesão grave, eu não vou dizer a morte, né? Porque se o sujeito sofreu a morte, ele já morreu, ele não vai responder por nada. Então, se o sujeito sofreu a lesão grave, ele também responde pela rixa? Ou será que essa lesão que ele sofreu já é uma forma de puni-lo? Não é isso? Já é uma pena que a vida lhe deu? Responde ou não responde? O que você acha? Lenha na fogueira. Ele foi lenha na fogueira, numa fogueira que se tornou muito grande. Uma fogueira que acabou por queimá-lo. Mas isso foi um mero acaso. Porque assim como ele saiu queimado, qualquer outro poderia ter saído. Patrícia, diga objetivamente. Responde pelo quê? Esse que saiu com uma lesão grave. É isso aí. Ele responde também pelo crime de rixa qualificada pela lesão grave. Por mais estranho e paradoxal que isso pareça, a própria vítima da lesão grave responde também pelo crime de rixa e mais pelo crime de rixa qualificada pela lesão grave. Porque veja, meu amigo, embora a autolesão não seja crime, e é claro que ele não vai ser punido por ter lesado a si mesmo, o crime de rixa não é um crime de dano. O crime de rixa é um crime de perigo. Perigo? Perigo. O perigo é a ideia do crime que não precisa provocar dano algum. O que é punido pelo legislador é o risco que aquilo cria para a sociedade. O crime de rixa é a fogueira da violência. O crime de rixa é o crime de colocar a sociedade em perigo, não apenas os participantes da rixa, mas a sociedade em perigo, pela violência ali que é cultivada, pela violência que é realizada. Se essa fogueira for muito alta e muito quente, o crime fica mais grave. Quando é que a fogueira é muito alta e muito quente? Quando ela produz lesão corporal grave ou morte. Portanto, mesmo aquele partícipe que sofreu a lesão grave, mesmo o cara que saiu com o olho furado, com a perna, enfim, né, quebrada, mesmo o sujeito que sofreu a lesão grave ou a morte, contribuiu para uma rixa muito grave. E se ele contribuiu para uma rixa muito grave, ele vai ser punido pela rixa qualificada, tal como todos os outros. Então veja que curioso. Quem é que vai ser punido pela rixa da forma qualificada? Tanto todos os participantes da rixa, absolutamente todos, quanto aquele que sofreu a lesão grave. Eu não vou falar aquele que sofreu a morte, porque seria um pouco ridículo, mas quanto aquele que sofreu a lesão grave. Então, você pode imaginar que deve ser difícil, né? Pensando aqui como advogada, se tivesse uma situação dessa de explicar para um cliente meu, talvez ele não entendesse, né? Ele ali já
lesionado, com o olho furado, com a perna quebrada, e eu dizendo, olha, você vai responder por uma lesão, por uma rixa qualificada, justamente porque você mesmo se machucou. Talvez